aulas aqui, não tem? Se apresentem, por favor. Eu acho que é a Mi, né, Mi? Que você não pegou a aula de semana passada? Pegou? Não, né? Não. Tem mais alguém? Ah, Andressa, oi, Andressa. Bom, toda semana a gente vai entrando uma galera, isso vai ser bom. E boa noite, Ju. A Ju também é nova. Verdade, Ju também é nova. E é verdade, sua segunda aula, ela pegou a segunda aula, ela pegou a aula de bar. Semana passada nós discutimos, na verdade, nós tivemos a aula sobre as teorias aplicadas à baropodometria. E tivemos aqui 2 alunas, hoje, inclusive, que sentaram para fazer toda a aplicação. Não deita essa cabeça, Clara. Eu gostaria de saber de vocês. Eu sei que a maioria ainda não tem a baro. Eu sei que tem bastante dúvida sobre algumas coisas. Eu sei que eu vou passar ainda a questão da gente fazer a aplicação dentro da baro, na plantigrafia, no podoscopia. Já explanei um pouquinho algumas coisas. Então, eu gostaria de abrir todos esses microfones e para vocês falarem para mim as maiores dúvidas que vocês estão tendo sobre teoria, até porque a Andressa, a Mi, elas vêm agora sem saber, obviamente, mas a gente vai se ajustando para cada uma pegar o que dá para pegar. Teve aulas passadas, só para adiantar para vocês, sobre as teorias da biomecânica, teorias unificadas da biomecânica e a aplicabilidade delas dentro da baropodometria. Então, nós temos as 4 teorias: teoria de Ruth, teoria de Kirby, teoria de Windlass e estresse tecidual. Essas importantíssimas para a gente entender não só o funcionamento de um pé fisiológico, mas também para a gente entender como que a gente tem que ler dentro da baropodometria. Se vocês não me soltarem as dúvidas, eu vou fazer uma chamada oral aqui. Cadeira, gente. Pode falar, Ana. Você pode falar. Michele, teu microfone tá dando interferência no de Camila, eu acho. Tá? Parei Toda que hora que Camila fala, o teu pisca. Vou fechar aqui, então. Simone aí prestando atenção. Ana, pode soltar a voz, quero só ver. Boa noite, meu povo. Boa noite. Me diz uma coisa. Os primeiros 15 dias, a pessoa usando a palmilha, ela vai ter dor? Desconforto? Pode ser que tenha sim. A baro, ela é muito interessante. A palmilha, ela é muito interessante. Ela vai sentir até um mês algum tipo de desconforto. Lembrando que esse desconforto, ele é dentro de uma faixa, dentro da normalidade, aqueles picos meio doloridos, sabe? Alguma coisa, tipo um estressezinho, mas nada muito cabeludo. Agora, se for uma dor insuportável, aí você tem que pegar a palmilha. Porque quando vocês chegarem com a palmilha do paciente, na clínica de vocês, eu vou ensinar vocês a como vocês vão proceder com isso. Porque eu preciso que vocês encaixem no pé do paciente, eu preciso que vocês encaixem no sapato do paciente, eu preciso que vocês ensinam o paciente. Por quê? Conta para mim aqui, quem indica uma série de orientações e o paciente esquece ou não faz? E depois ele quer um resultado. Não é isso? É o que mais tem. Todo mundo fala, eu aprendi isso na faculdade. 80% do resultado não está no nosso procedimento. Está na orientação e na precaução e no que o paciente tem que fazer. Então, a gente tem que conscientizar ele. É o que eu falo para os meus. Eu falo assim, olha, camarada, tá vendo essa palmilha aqui, ó? Essa aqui é 3D, tá? Tá vendo essa palmilha? Então, você pagou caro com isso aqui. Se você não usar, você não vai ter resultado. E se doer, você precisa falar para mim, porque daí eu consigo resolver. Agora, se você não falar, você não usar e ainda continuar a dor, o problema não é meu, o problema é seu. Então, tem que enfatizar isso, gente. Por que eu falo que tem que enfatizar? Infelizmente, trabalhar com pessoas é difícil. Trabalhar com paciente é difícil. Eles não vão ser obedientes. Eu tenho paciente desobediente.
muitíssimo, pelo amor de Deus. Pode falar, Ana. Essa dor ou desconforto, ela é aquela dor que ele tem que tomar um remédio para dor ou não? Não, não é. É aquela dorzinha, tipo assim, ai, tá doloridinho, sabe? Tipo, putz. Bem Sabe? suave, então. É bem suave. Eu diria assim que até assim. Você usa a palmilha, se você tirar um pouquinho, dar um descanso pro pé, ela passa um pouco. Ela não pode se tornar insuportável. Pode falar, Simone. Ô, Camila, essa dor seria a base de pé ou seria até o quadril também? Pode ser total, porque lembrem-se que 80% dos problemas que acontecem, tanto no pé, quanto no joelho, quanto em tudo quanto é lado do corpo, até na cabeça, vem do pé, gente. A postura toda vem do pé. 80% disso já é. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente tem que pensar numa estrutura total. Eu sei que eu foco muito no pé com vocês. Eu sei que eu foco demais até em testes no pé, sabe? Eu não vou focar para vocês palpatória da pata de ganso, por exemplo. Mas eu vou focar para vocês, literalmente, o Jack Test. Por quê? Mas eu não vou deixar de esquecer que é um sistema. Então, 80% dos problemas que acontecem em toda a postura vem do pé, é do captor podal. Então, é nisso que a gente vai focar. Pode falar, Lê. Abre seu microfone aí. Tá. Quando a palmilha chega para a gente fornece para o paciente. Ele pode continuar a vida dele normalmente com exercícios físicos, enfim. Não vai prejudicar, intensificar alguma dor, nada? Não, não. Na verdade, pode até otimizar. Quando a gente trabalha com atleta, a gente tem uma mania de falar que menos é mais. Então, por exemplo, para quem quer mexer com atleta, corredor, você tem que ir aos poucos. A gente vai fazer uma avaliação para otimizar e tudo mais. Mas vai que a palmilha faça com que ele não otimize tanto. Por quê? Pela ciência, a gente vai otimizar. Por exemplo, é um pé que é um pé plano, vamos fazer um caso clínico. É um pé plano que tem dificuldade no sistema Windlass, que no Jack Test deu rígido, então na hora da propulsão dele, ele é um pouco rígido, é restrito. Você acha que esse corredor não vai ter canelite? Vai. Você acha que esse corredor não vai ter fascite plantar? Pode ter. Você acha que esse corredor não pode ter problema na unha? Pode ter. Só que daí faz de conta que você aplica a palmilha. Você otimizou tudo isso dele, mas por via das dúvidas, não, sei lá, não, ele não se adaptou, não gostou, enfim. E isso é difícil. Entendeu? Eu, particularmente, tanto é que eu falo, a Natália, ela adora, tanto é que ela teve coleta do mestrado dela em atleta. É uma coisa que eu não gosto de mexer. Porque, às vezes, por exemplo, eu faço uma palmilha para um jogador de futebol e acabo fazendo com que o rendimento dele caia. Eu tenho medo disso. Pode acontecer? Pode, gente. A gente está sujeito a tudo. Por isso que a nossa avaliação tem que ser muito correta. E a gente tem que conscientizar bastante o paciente. Isso com muito cuidado. Mas, sim, Lê, pode acontecer. Pode falar, Clarinha. Então, eu vou, talvez a curiosidade da Ana aí, a dúvida da Ana, a gente conversou sobre isso hoje, né? Então, eu vou contar da minha experiência com o uso da palmilha, que eu acho que daqui foi a única que usei a 3D, né? Você usou a 3D, 3D. A Natália também usou. Tá. Então, a minha experiência, primeiro e depois a do meu paciente, o que ele relatou. Usei e doeu, sim. Mas, como você falou, são dores suportáveis. Ela aliviou, doeu. A dor que eu sentia era no pé esquerdo, né? Eu sentia uma dor que, quando eu esticava a perna, eu sentia choque. Até lá no curso, lá em São Paulo, se eu esticasse a perna, tipo, se eu estivesse me espreguiçando, literalmente eu fazia ai, porque ele dava um choque toda na lateral da perna. Aí a gente chegou aqui, a Shirley fez para mim a palmilha, recebi, e daí doeu nos primeiros dias, como se não tivesse com a palmilha. Eu acho que meu corpo estava se adaptando ainda.
mas uma dor suportável, ela foi ficando leve ao passar dos dias. Não lembro exatamente quanto, mas foi ficando mais leve. Senti dor de cabeça. Relacionado com a palmilha, não sei. Mas naqueles dias... Oi? A nuca? Assim, eu acho que porque a minha posição de trabalho, eu ainda não tinha trocado o mocho. Como eu mudei a posição ali, a palmilha ajudou, talvez eu tenha forçado um pouco. Então, sim, veio logo em seguida da palmilha. Por isso eu associei. Não sei se é relacionado, tá? Mas com a frequência do uso, e eu usava em todos os calçados, não doeu. Num curso presencial que a Nath fez aqui em Curitiba, né, me pegou ali para aplicação da kinésio e fez no gabarito, né? Não, você não calça 35, quase que apanhei na cara, né? E fiquei sabendo que meu calçado confortável era 36. Tá, mas se eu usar o 36, eu vou ficar dançando. Só que no meu trabalho, eu trabalho sentado, o 36 ficou muito mais confortável. A partir daí, meus dedos não doeram, a palmilha ficou mais acessível, mais confortável, de tudo. Então, eu tenho feito essa análise aqui com meus pacientes. Eu pego o gabarito, você olha para o pé, tipo, cara, tá muito apertado, aquele dedinho assim. Então, você mostra por A mais B que o gabarito, um na frente do outro, é mínimo. Mas no pé, eu não sei como é que parece ilusão de ótica, que na frente do pé dá uma diferença enorme. Entende? Então, fiz algumas mudanças junto com o uso da palmilha. Nessa época, eu troquei o meu mocho normal pelo mocho Sela, onde fiquei com uma dor terrível, achei que era dor de rim. Conversando com o médico, ele batia em mim. Ele falou, não, se fosse rim, você estaria urrando. Aí ele perguntou o que eu tinha feito de mudanças, falei tanto da palmilha como do mocho. Ele falou, tá aí, o teu corpo está se adaptando a uma nova realidade, né? 52 anos tortinha, né? Daí o troço se arruma. E assim, hoje não estou usando mais a palmilha agora, tá? Eu usei ela 1 ano. E agora? Esse retorno, acabou a dor que eu sentia, porque assim... Oi? Ela quebrou? Não, a minha não. Então, a minha eu só parei de usar mesmo, porque eu troquei o mocho, daí, sabe assim, tipo, achei que não precisava. Eu fiz o que o paciente faz. Sei. Tá? Mas eu acho que eu até doei, imagina que eu acho que até doei o sapato que está junto com a palmilha. Agora, o meu paciente, eu vou mandar um vídeo, se você me permitir, o vídeo dele, o dia que ele recebeu a palmilha. Gente, ele chamou tudo quanto é santo. Ele falava assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, meu Deus, de tão confortável que ele sentiu. Ele usou 1 ano também, aí foi aquela que eu mostrei para vocês que partiu, aí ele disse que começou a incomodar. Hoje ele usa uma palmilha um pouquinho mais grossa do tênis, e disse que não incomodou mais. Eu acredito que tenha estabilizado a pisada dele. Gente, ele não sentiu dor. Clara, e por quanto tempo tu sentiu dor? Dias, assim, foi uns 2 ou 3 dias que eu ainda sentia a dor que eu estava sentindo antes. Com o uso da palmilha, ela foi amenizando, que era em volta do calcâneo, não era como a dor do esporão, sabe? Era na lateral, talvez porque eu forçava muito o pé ali. Quando eu troquei o mocho Sela, não sei se vocês sabem, a gente fica em ângulo diferente, né? Então, eu parei de forçar o pé ali diretamente no chão e a palmilha para caminhar. Ficou muito mais confortável. Eu acho assim, Simone, que foi uns 4 ou 5 dias de sentir ainda a dor que eu sentia e ela foi amenizando aos poucos. Não que a palmilha causou a dor, tá? Então, eu senti a dor de cabeça. Um feedback rapidão. Se você puder fechar rapidinho o áudio, senão vai ficar voltando. Você não precisa parar se a palmilha ainda está funcional. Como é que eu vou saber se a palmilha está funcional? No caso, gente, isso é muito legal, mas eu não tenho palmilha de resina aqui que esteja adaptável, porque a minha está só o pó da rabiola, mas a gente tem uma palmilha de 3. Então, quando a gente põe, não vou conseguir gravar, mas tudo bem. Como que você vai saber que ela funciona? Quando você aperta o médio pé. Por quê? Porque ela tem a memória. Lembra que eu mandei o vídeo para vocês na coisa? Essa memória.
Se a nossa palmilha ela tem uma memória mínima que é essa, ela ainda continua funcional. A partir do momento que ela estiver toda desabada, acabada, aí você pode parar de usar. Se ela não ficou comida, ela não está desgastada e tudo mais, tá tudo bem, pode seguir. Não tem problema nenhum, Clara. Continue seguindo, continue usando. Inclusive, é igual a óculos, meu bem. É para toda a vida. Então, sinto lhe dizer, mas volte a usar justamente para você não ter outros tipos de problema. A palmilha, ela tem uma adaptação que é de 1 semana, normalmente, e você vai colocando de 2 em 2 horas, por exemplo. 2 não, né? Mas vai aumentando. Primeiro dia, 2 horas, segundo dia, 3 horas, terceiro dia, 4 horas, e assim vai subindo. Até você perceber que passou meio período e não sentiu nada. A partir do momento que você não sentiu nada, abraço, você pode usar numa boa. A Ana levantou a mão, pode falar, Ana. Ih. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Praticamente você tirou minha dúvida. Eu tinha anotado 3 perguntas aqui. A primeira é a média de tempo de uso por dia, né? Mas isso também vai variar do tipo de calçado que o paciente usa, principalmente para trabalhar, né? Que é onde a gente passa a maior parte do tempo. A segunda questão é em relação aos atletas de baixa performance. Por exemplo, eu não me considero atleta, mas assim, porque eu faço atividade física todo dia. Atleta. Isso aí já entra. Então, eu faço atividade física todos os dias. E seria interessante usar, não só para trabalhar, né? Como eu acho que a gente tinha apertado na outra aula, mas também para atividade física, a mesma palmilha. Tá tudo. Aí, a terceira pergunta é, em quais casos, ou seria talvez a idade, a palmilha, ela pode ser só um período de tratamento, tipo, uma parte do tratamento, e quando é para o resto da vida? Tá. Sendo bem sincera, tá? A única parte de tratamento que a gente vai usar por um período e talvez ganhe para o resto da vida, que você não vai precisar usar, é quando você é criança. A idade ideal para uma criança usar palmilha é dos 3 aos 5 anos. Tá? Por quê? Porque nós conseguimos reverter todo o processo de desabamento de arco, pé plano e assim por diante. A gente consegue moldar o pé para aquilo que ele seria normal. Então, isso se torna muito importante nessa faixa. Tá? A partir dos 9 anos, vou ser bem sincera, a partir dos 7 já não tem resolução 100%. Tem uns 70%. Eu falei disso já, eu preciso achar onde está a plantigrafia do meu filho. O Rodrigo, ele tem hiperpronação. E o istmo dele é completamente desabado, ou seja, é largo. E aí, com a palmilha, ele começou a usar a palmilha aos 9 anos. Tem 4 anos, 12, é isso mesmo. 2, 3, 4, 8 anos. Então, aos 8 anos, eu implementei a palmilha nele. Foi diminuindo gradativamente o istmo, ou seja, foi retornando ao eixo normal. Só que ainda está desabado. Então, a gente consegue melhorar, mas não tanto. Sendo bem sincera, assim, a maioria das patologias, esporão, fascite, dedo em garra, unha encravada, onicofose, metatarsalgia, todas essas patologias, elas acontecem por causa de um movimento. É uma engenharia. Então, quando a gente para pensar sobre isso, infelizmente não tem algo que eu falo para você, olha, só vai ser usado um período. Tem gente que vai usar e vai falar, tipo, eu não preciso mais. Só que pacientes como o da Clara, assim como eu também já tive, pacientes que eles recebem a palmilha, colocam a palmilha no chão, no pé e falam assim, putz, cara, como que eu vivi a minha vida inteira assim? Justamente porque dá a sensação de conforto suficiente para o pé, porque é como se o pé fosse abraçado. Como se o pé chegasse aqui assim, ó, e fosse moldado certinho, e fosse acolhido, vamos dizer, sabe? De uma maneira muito mais confortável, promovendo justamente o alívio, muitas vezes. A maioria. Uma outra questão, rapidinho. Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho escoliose e descobri com acho que 20 anos. Eu tô com 30, tem 10 anos. A minha mãe diz que quando eu era criança era para ter usado a botinha. Não usei.
Aí depois desenvolvi a escoliose, assim, bem feia. Tive muita dor, não tive mais dor. Mas hoje eu percebo, principalmente na hora do trabalho, igual a Clara falou que comprou um Monticella, eu percebo que o meu monte, como ele é reto, tem um encosto, mas eu não encosto. E aí fica com a perna assim. Eu também. Gente, terrível. E aí eu comecei a desenvolver metatarsalgia, tô com uma dor horrorosa no pé em alguns momentos. E lesionei a coluna semana passada no treino. Você faz crossfit? Faço crossfit. Tem cara de crossfiteiro. E aí eu machuquei, fiquei uma semana sem treinar, uma semana praticamente sem treinar. Voltei a treinar hoje. Aí dei uma sentida, mas melhor, mas assim, mais ou menos. Daí fui trabalhar, fiquei com um pouco de dor ainda. Só que eu percebo que a palmilha traria essa estabilidade, né? Não só para o trabalho, mas a gente para tudo. Para tudo. Movimenta toda hora, a gente levanta, vai levar o paciente, volta, não sei o quê. Só que assim, para eu fazer para mim mesma, no caso, só a baro funcionaria, ok, ou porque não tem como fazer os outros testes. Você tem a baro? Ainda não, mas eu vou alugar. Legal. O que eu indico para você, se você ainda não tem a baro e tem a plant, faz a sua plantigrafia, pede para alguém fazer o jack test em você. Só que como você tem escoliose, pessoas que desenvolvem esse problema precisam, porque tem um teste, a gente já conversou sobre eles em algum momento, na aula de testes, onde a gente fala sobre o teste de Adams, onde a gente vê onde tem uma protuberância mais alta que a outra da coluna. O que isso significa? Significa que a gente pode ter uma dismetria de membro voltada justamente por causa desse problema, não é trauma, né? Desse desenvolvimento da coluna e tudo mais. Então, o que eu indico para você? Eu indico você primeiro fazer uma escanometria, porque mesmo que você não tenha uma diferença gigantesca, você pode ter alguma diferença. Então, meninas, lembrem-se, sempre que um paciente chegar para vocês falando, tenho escoliose, aqui, ó, já tenho meu exame, escanometria. Eu sei que para muitas é muito difícil pedir a escanometria, porque, na minha cidade não tem, nananana. Sinto muito, gente. A gente não, eu até conversei muito com a Natália sobre isso, porque a Natália falou assim, a gente precisava desenvolver desenvolver uma forma de que as meninas pudessem fazer a análise do paciente para saber se tinha dismetria ou não para passar para você. Meninas, eu não consigo não pensar em números, principalmente para respaldar vocês que estão longe de mim. Tem de Mato Grosso, tem de Curitiba, tem de Belo Horizonte, tem da Bahia aqui, tem pessoal do Brasil inteiro. Não é logo ali que vocês vão ter que enviar palmilha para eu refazer o ajuste de tamanho. Não funciona assim. Então, para eu ter segurança, para eu estar fazendo um trabalho legal para vocês, eu preciso da escanometria, justamente para a gente pensar assim, poxa, Ana, a gente viu que você tem escoliose, vamos fazer escanometria. Chega na escanometria, deu, sei lá, 8 milímetros. Eu vou compensar na palmilha sempre 2 números a menos, justamente para não te dar um susto. Eu só vou colocar um número igual se você chega para mim e fala assim, Camila, eu sofri um acidente há 1 ano atrás, tive que fazer uma reposição no fêmur, na cabeça do fêmur, então eu tenho 8 milímetros, né, de diferença do meu pé direito para pé esquerdo. Aí eu vou virar e vou falar, vou fazer uma palmilha de 8, porque é um trauma. Não é uma coisa que você nasceu, entendeu? Então eu não posso chegar já assim no seu corpo. Eu tenho que ir devagar. Então, por exemplo, se der 8 milímetros, eu vou fazer uma palmilha com 6 milímetros. E daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2, você chega para mim e fala, eu vou fazer outra palmilha. Então, vamos repetir só a escanometria para saber se está a mesma coisa? E aí a gente faz a escanometria, você me manda, e se tiver a mesma coisa, a gente não precisa mais procurar, a gente sempre vai fazendo o mesmo número. E não precisa igualar, a gente vai devagarzinho sempre, tá? Então, uma palmilha, por exemplo, para você, sem dúvida, melhoraria muito mais, não só para você, no caso, se as meninas tiverem crossfiteiros por aí. Sempre eles vão pensar, e não é só crossfiteiro, musculação também, porque eu também sou da musculação, sou time da musculação, sou coxinha. Quando a gente pega a musculação, a gente tem que ter uma base de apoio muito boa, por exemplo, no agachamento.
Então, muita gente gosta de fazer descalço, que dá maior sensação, dá uma sensação muito maior de base, de sensação de apoio. E, na verdade, não é uma sensação, é uma falsa sensação, e é uma sensação ok, mas, por exemplo, para mim, que tem um fascite plantar, é um ponto fora da curva, não funciona. Eu preciso da palmilha. Tanto é que meu tênis, ele tá com palmilha termomoldável para eu treinar, e eu não consigo treinar sem palmilha. Não consigo trabalhar sem palmilha, porque eu trabalho muito em pé. Ana ou a Clara, qual das duas vai falar primeiro agora? Fala, Ana, fala. Acho que a Clara esqueceu de tirar a mãozinha, não sei. Mas a minha pergunta é assim: você viu meu exame hoje, né? E eu Vi. tenho escoliose, cifose, lordose, bico de papagaio, de tucano, de tudo quanto é trem. Então eu tenho que fazer escanometria. Eu acho interessante. Ou se não, você pega a Clarinha, vê o teste de Galeazzi, vai testando o teste de Galeazzi, vai observando, faz o de Adams. Se vocês perceberem que tem uma leve diferença, eu acho interessante fazer sim. Eu não analisei ainda a sua baro, mas eu pretendo abrir amanhã. Aí, vizinhos. Eu pretendo abrir amanhã a sua baro, porque o Gabriel que estava com o computador, e depois ele chegou, acabou com minha vida lá. Belezura. E aí a gente já fala como é que é. Porque eu só vendo o seu exame eu consigo ter uma dimensão, mas eu prefiro visualizar a baro inteira. O que eu já percebi dentro da sua baro, por exemplo, é que você não tem absorção nenhuma de arco. Talvez seja por isso que você tem fase de plantar. Tá, meninas? Algumas patologias dentro da baro vai ser muito tranquila de vocês visualizarem. Quando não tiver o M no gráfico de força, o bendito do Mzinho, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele. Esse M aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem clarinho. Quando a gente não tiver esse M, quando ele for reto, quer dizer o quê? Que essa pessoa ela não funciona o sistema Windlass dela. Quer dizer que se a gente fizer um jack test, ele pode dar límitos ou rígidos. Aê, Clarinha, por isso que o dedão não mexia. Viu? Isso aí é como se a gente estivesse adivinhando mãe de santo com essas coisas. Eu trago o seu amor de volta através da baropodometria. Então, algumas coisas assim. Camila, eu tenho só plantigrafia. O que eu quero enxergar? O que você acha que eu preciso enxergar? Eu preciso que vocês enxerguem dentro da plantigrafia pontos de pressão. Primeira coisa. Qual é o maior ponto de pressão na estática e na dinâmica? Puta, cara, eu vi que na estática tem um pico de pressão no hálux. E eu vi que durante a marcha, a parte do calcânio está um pouco mais larga na borda e está pegando mais a cabeça do primeiro metatarso e o hálux. O que isso significa? Que esse pé está medializado. Qual lei que entra? Kirby. A gente fala sobre o eixo hospitalar. Cá, não consigo visualizar o Windlass na plantigrafia. Ok, nós temos o teste, o Jack teste, que é a menina dos olhos daqui da gente, vai ser. Deu hálux límitos ou hálux rígidos? Qual dos dois eu preciso entender? O límitos é quando a gente tem dificuldade de fazer dorsiflexão do hálux e a gente percebe que tanto o movimento de aumento de arco, tanto a rotação externa da tíbia, elas também têm dificuldade. Elas podem acontecer, mas elas têm dificuldade. E um teste rígido é que não mexe nada. Cancela. Não sobe hálux, não sobe arco, não roda tíbia. Quais são as patologias que a gente pode linkar com o Jack? A gente pode linkar fascite plantar, canelite, onicofose, onicocriptose, qualquer disfunção ungueal. A gente fala assim, a unha não cresce, Camila. Por que será? Porque deve estar um hálux rígido aí, tranquilamente. Se não for um hálux rígido, pode ser um límites, com límites já pode dar problema. Quando a gente pega a root, Camila, não tenho a baro, eu não consigo visualizar a baro.
Tenho a plantigrafia. Quero saber de Ruth. Como que eu vou conseguir trazer isso para o meu paciente? Ou para mim, que é o mais importante é você. O paciente você pode enrolar. Desculpa, mas é um fato. Qual teste que eu posso linkar com Ruth? A gente pode falar a linha de Helbing. A linha de Helbing, ela vai falar sobre a parte estática do retropé do paciente. Se ele tiver medializado, é valgo. Se ele tiver lateralizado, é varo. A Amanda levantou a mão. Amanda, você quer falar comigo? Amanda? Acho que ela deu palminhas, parece. Eu não sei, eu entendi que ela levantou a mão. Eu levantei a mão, mas só que eu apertei o negócio errado, por isso que deu palminha. Então tá. Fale. Mas depois eu fiquei sem graça de perguntar, por isso que eu abaixei. Porque Pelo amor de Deus, não é para ficar sem graça. Não, é porque assim, por exemplo, o Jack Test aí você falou de algumas patologias, né? Aí eu já fico aqui pensando nos meus clientes e tudo. Mas é porque não tem nada a ver, porque eu pensei no tape, sabe? Não só a palmilha. Não, por exemplo, aí que tá o que mora o perigo. Por exemplo, você tem o tape? Você tem o laser? Você vai ter a palmilha. Você pode vender 3 protocolos. Olha como eu faço quando meu paciente está, por exemplo, com fascite plantar. Que eu sei que ele precisa de palmilha. Mas ele é mão de vaca ainda. Fulano, nós temos 3 protocolos que a gente pode te atender, que vai tirar sua dor na hora, mas a longo prazo ela vai voltar. Assim como a onicocriptose, viu? Que dá para atender os 3. Eu falei sobre isso no meu post até, inclusive. O que a gente vai fazer? Você vai chegar para ele e falar assim, ó, o primeiro protocolo é 5 sessões de laser. Quanto você cobra aí? Você fala a sessão de laser para quê? Para dor? Para dor. Para dor? Eu cobro a sessão R$100. Bom, R$100. No tempo, né? Vamos lá. Vamos pegar a sessão de laser terapia R$100. Se ele fechar 5 vezes com você, ele vai uma vez por semana, são R$500. Mas a gente pode fazer num preço de R$420. Tudo bem que seja. Aí você joga, e aí você faz a aplicação de bandagem também. Então, isso pode subir até um pouquinho mais caro. Eu jogaria uns R$600, R$700 brincando. Então, você pode fazer o tratamento para ele na hora ali, vender para ele na hora. Só que você fala assim, olha, eu trabalho com 2 tipos de protocolo. O protocolo imediato e o protocolo a longo prazo. Qual que é o protocolo que eu indico para você? Eu indico os 2, porque você está com dor agora. Então, se eu quero trabalhar a sua dor agora, eu gostaria de aplicar a bandagem e a sessão de laser, tantas vezes por semana, por dia, por mês, enfim. Só que você vai voltar a ter dor. Por quê? Porque isso está relacionado ao tipo de pé que você tem, a pisada que você tem. Mas como é que você sabe? Aí você vira e fala, então, eu sei que eu estou fazendo uma mentoria e eu estou estudando exatamente isso, porque se o pé não está fazendo o movimento que deve fazer, acarreta outros problemas. E se você faz o uso de órtese plantar, você vai parar de ter dor e esse primeiro protocolo não vai existir na sua vida mais. Vai ser uma vez para tirar sua dor e o protocolo para o resto da sua vida que você não vai ter problema mais. Vai ser a cada 2 anos, sei lá, R$1.000. Entendeu? Aí você tem que ter lábia. Aí é com a Natália, não é comigo. Eu sei vender palmilha. Protocolo também, mas tem que ter jeito. Então, você pode trabalhar com os 2, isso não vai te anular em nada. Muito pelo contrário, vai deixar muito mais rico o seu consultório, inclusive. Você só tem que implementar isso de uma forma atraente e assertiva. Eu vou colar com a Simone para ser garota propaganda de palmilha. Mas eu gostei. Obrigada, Camila. Eu atendi uma paciente hoje, na verdade ela não é uma paciente, é vizinha lá de loja lá. A doninha lá, tadinha, 1,5 m, pesa mais de 100 quilos. E ela quando ela era criança, ela pisou na tampa da garrafa de vidro, sabe? Que ela estava para cima assim, diz ela que levou 90 pontos.
E aí ela tá urrando de dor. Aí hoje eu fiz o protocolo do laser e coloquei o tape. Mas aí, como ela falou que é toda bichada por causa de joelho, eu falei que ela vai ter que fazer a avaliação biomecânica e usar palmilha. Você pode falar mesmo. Falar assim, ó, meu amor, primeiro que você tá sobrepeso. Venhamos e convenhamos. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, pessoa que tem sobrepeso, infelizmente, ela não pode fugir. Que o pé, ele é a base, cara. Desculpa, é o que mais sofre. É a estrutura do corpo que mais sofre. Se a gente não der, não tem o que fazer. Eu tô com um paciente lá que ele é obeso, ele é diabético, e ele tem uma fissura gigantesca nos pés por conta de todo o processo de cicatrização e falta dela, e por causa do diabetes e tudo mais. E ele não quer implementar palmilha. Ele me ligou nas minhas férias, eu não atendi. Eu falei, amigo, eu falei pra você, se não quer fazer, eu não posso fazer nada. E eu sou muito chata mesmo com os meus pacientes. Tanto é que eu brinco assim, eu nem sei como eu tenho ainda, porque é que trago o resultado para eles, mas eu sou muito incisiva, eu sou muito assertiva com isso. Eu falo, cara, você quer resultado como? Quer que eu faça milagre no desbaste? Quer que eu faça milagre na água, no creminho? Entendeu? No protocolo de hidratação? Não tem como. Trabalho com os melhores produtos. Você quer que os meus produtos façam milagre? Não rola. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Pode falar. Baseado nessa senhora, que foi só um quebra-galho que eu fiz. Na verdade, eu fiz para apresentar meu trabalho, né? Gosto assim. Né? Aí, essa dona, ela é diabética e tem lipoedema. E aí ela tem muito lipoedema, ela tem muita dor em tudo, né? E o tornozelo também está com muito edema. Aí a palmilha pode auxiliar de alguma maneira, por exemplo, no caso do joelho, né? No lipedema, não, né? Olha, do lipedema talvez só dê um pouco de conforto, no máximo. Não tem. Talvez, dependendo do que for, porque assim, a palmilha ela age de forma sistêmica. Então, como ela é mecanoreceptiva, tipo, ela trabalha com a mecânica, trabalha com a questão proprioceptiva do paciente, a gente também pode falar que, às vezes, a própria propriocepção do paciente altere até a questão vascular em si dele e tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que talvez, por exemplo, melhore a questão de dor dela e faça com que ela queira fazer algum tipo de exercício físico para melhorar a qualidade de vida dela. Entendeu? Uma coisa sempre vai ligar a outra. A dor, gente, a dor é um processo muito louco, porque a dor, ela mexe tanto com o sistema neurológico da gente, que faz com que a gente deixe de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu conheço pacientes que têm dor no pé e que é alcoólico por ter dor no pé. Eu já tive um paciente assim, inclusive vou atender mais um daqui uns dias. Ele se tornou alcoólico pela dor. Alcoólatra, perdão. Alcoólatra. Deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho. A Ju perguntou, então a palmilha melhora as fissuras profundas? Ju, sim. Por quê? Porque a fissura, além dela ser um problema dermatológico, ela também pode ser entendido como estresse tecidual. Se é uma pessoa diabética, por exemplo, então ela soma o estresse tecidual com o local de pressão, com o calçado inadequado, com a falta de hidratação. Então é uma escadinha, entendeu? Você bate de porta em porta. A palmilha ela vai acelerar, muitas vezes vai distribuir essa força que está acontecendo nessa fissura, fazendo com que promova o aceleramento e tire esse estresse tecidual possível do calcanhar, sim. Se a fissura for no calcanhar, mas se a fissura for em outro lado, também vai fazer isso, entendeu? Quem mais ia perguntar que eu cortei rapidinho? Pode falar, mandar. Essa senhora, quando eu disse para ela que ela não estava usando o sapato adequado, né, que ela estava usando um chinelinho lá, ela disse que não dá conta de usar sapato fechado. Porque ela tem um calor terrível e vai subindo o calor até chegar na cabeça. Aí a gente brincou que ela é igual Zé Meningite, ela tem tudo, ela é cardiopata. Inclusive, eu queria saber se quem tem algum problema cardíaco faz alguma alteração aí na baro ou não. Ela tem 70 anos, 70 anos. Olha, eu nunca parei para pensar se alguma pessoa com um problema cardiovascular faria alguma diferença. A maioria dos meus pacientes são tudo com problema cardiovascular, viu?
e eu não notei nenhuma diferença deles, não. Agora, por ela usar chinelo, esse calorão, se ela tá nos 70 anos, se ela é obesa, diabética, sem tudo isso, a gente tem que fazer um fator para a gente ligar a outras coisas. Porque a diabetes, ela altera muito a questão, principalmente a questão neuropática. Então, em alguns casos, nós temos isquemia, que é quando os membros, eles doem, eles ficam gélidos, roxos e tal, e tem a neuropatia, que a gente começa a não sentir absurdamente nada. Só que antes da neuropatia, também tem casos de pacientes que têm dor demais. Sente um calorão, ardência no pé, sente como se fosse um formigamento. Tudo isso é um processo neuropato. Quem levantou a mão? Alguém mais levantou a mão? Não entendi. Amanda, o que falou? É porque você fica falando, aí eu vou, vai vindo na minha cabeça as perguntas. Não, pode vir. Vocês têm que aproveitar que hoje sou eu, não era para ser, mas sou eu. Mas tem que aproveitar e tem, por exemplo, vocês têm caso clínico. A Mi, ela pegou um paciente que é uma criança que ela teve dificuldade para fazer atendimento, né, Mi? E a Mi, ela pegou uma paciente e falou para cá, né, será que com um paciente, uma criança, dá para fazer abaro? Dá, gente, mas depende. Por exemplo, se é uma criança de 7 anos que tem consciência, que você consegue conversar, ok. Se você perceber que a criança já tem alteração, por exemplo, às vezes é uma criança com algum grau de autismo e tudo mais, nem faça a baro, faz logo a plantigrafia, faz alguns testes que ele deixar e tire foto, que vai ser a melhor coisa. Se você tirar foto certinho, tudo certinho, vocês vão entendendo o que é para fazer no processo. Idoso, por exemplo, eu não consigo fazer determinados idosos andarem. Então, o que eu faço? Eu só faço a estática. Só que eu faço a plantigrafia. Porque senão eu não vou conseguir ter dimensão do pé do paciente. Vocês têm que entender que eu preciso enxergar o pé de vocês. O pé que vocês estão me trazendo. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu pego assim um pé. Por que às vezes a Natália brinca que eu trago o amor pela baropodometria? Porque eu adivinho o tipo de pé, a doença e o que mais defender. Porque justamente eu consigo visualizar só pela baro o tipo de pé que tem o paciente. Ou eu consigo visualizar só com as... Por exemplo, a mim mandou uma foto hoje para mim do retropé do paciente. Eu bati o olho e falei, putz, pode ter uma hiperpronação, o valgo do pé direito é bem acentuado. Então, chances de crianças terem uma hiperpronação é gigantesca. Cair muito fácil, por assim vai. Lê, pode falar, por favor. Quando, por exemplo, chegar a palmilha do paciente, a gente tem que acompanhar ele com algum calçado específico que ele pode, né? Ou a gente pode orientar algum calçado específico, alguma coisa. Caso vocês podem fornecer para a gente, né? Sim, qual calçado seria? Eu sempre indico o paciente com tênis. Vocês não vão me ver defendendo chinelo aqui. Vocês não vão me ver defendendo sandalinha aqui. Eu não acredito na palmilha dentro desses calçados. Não porque eu não acredito porque eu sou chata. Tá bom, eu sou chata, mas é porque eu acredito que uma palmilha bem estruturada tem que ir correto. Ah, Camila, meu paciente não cabe porque o pé dele é desse tamanho. Tem sites chamados Sanatec que trabalham com calçados personalizados. E eles vendem direto. A diferença é que vocês têm que comprar online. E, infelizmente, não é barato. Então, se é um pé de um paciente que calça 50, é só com Sanatec. Se é um paciente de uma pessoa de 50 anos e tal, etc e tal, não sei o quê, é um pé normal, palmilha num pé normal para um tênis normal. Vai ser uma palmilha com o número do calçado do paciente. Lembrando que é muito importante vocês saberem o número do paciente. A Clara falou uma coisa muito interessante. A gente tem que medir o pé do paciente. Ah, pode ser com o gabarito? Pode. Eu acho uma frescura, mas pode. Eu meço com a fita de pontas, que é a fita de sapateiro.
Não tenho a fita de sapateiro. Eu tenho uma tabela de centímetros que dá muito bem para a gente usar. Você mede com uma fita de centímetros e me manda. Cá, olha. Ou vocês olham a tabela. Cá, deu 30 centímetros o pé. Que número que é? Ah, sei lá, é 45. Olha, cá, deu 27,5 o pé. Que número que é? É um 36. Eu tô só chutando, tá, gente? Não é isso de fato. Só para vocês entenderem o raciocínio. Calçado é uma coisa muito importante. Eu não ia entrar com aula de calçado dentro da plataforma, mas eu preciso entrar. Que é bom, pelo menos uns 15 minutos para eu mostrar para vocês os calçados. Lembrando que as aulas eu ainda não subi, porque tem muita aula de baro, por exemplo, que eu estava falando com a Ana e com a Clara sobre isso, inclusive. Que, infelizmente, eu preciso do computador dos outros, porque a minha baro, ela é da 2.0. Como a gente tem muito parceiro que não fizeram upgrade, eu preciso usar o computador dos outros para gravar, justamente porque o sistema mudou e não adianta eu gravar para vocês no sistema antigo, tá? Então, acalenta o coração que vai rolar. Amanda, pode falar, por favor? Tá ruim seu áudio. Liga e desliga de novo. Melhorou. Não. Eu saí da... Pode desligar o meu, peraí. Tua voz tá robótica. Agora melhorou. Não. Aí. Me manda uma mensagem aqui ou sai rapidinho e volta para ver se rola. Enquanto isso, Lê, pode falar. Travou. Ô, Camila, qual tabela seria essa para medir o pé? É a tabela que o Israel desenvolveu. A gente desenvolveu lá na clínica uma coisa. Pode falar, Amanda, ver se rola. Eu fiquei pensativa sobre quando a gente fala sobre o calor no pé. Ela é a pré-diabética, ela não toma insulina, ela toma metformina. Tá. Não fiz nenhuma avaliação nela, né? Mas, assim, como que eu faria essa questão para chegar no ponto de que o calor é porque pode ser que ela seja diabética, para poder ajudar ela a entender que ela tem que usar sapato fechado? Vou te contar uma história. Se ela já toma remédio para diabetes, ela já é diabética, tá? Agora, o que eu indico para você ler, de verdade, tem um livro que, na verdade, eu não gosto de livro muito, porque às vezes o livro é extenso. Procura saber dentro do Google acadêmico, porque eu gosto de artigo, tá? Mas se você não quiser artigo em si ainda para você ler de uma vez, procura no Google e depois você procura um artigo voltado para isso. Procura neuropatia diabética, sintomas, ou neuropatia diabéticas, níveis de neuropatia, coisas do tipo, alterações que vêm da neuropatia. Por quê? Porque se tem ausência de pelo, se tem depósito de ferro, se tem alteração de cor, se tem alteração de espessura de pele, se tem qualquer tipo de alteração de verdade, principalmente essas 4, de calor, dor, calor, rubor, essas coisas, pode ser neuropatia. Justamente porque a neuropatia, ela mexe com o sistema nervoso do paciente. Então, consequentemente, toda essa parte sensitiva dele, ou ela some, ou ela, não que ela não suma, ela vai sumir de qualquer forma, no final das contas ela some. Só que em alguns casos, antes dela sumir, ela explode, como se fosse uma bomba. Tá? Então procura só dar uma estudadinha sobre isso, que é melhor para você entender o que eu quero dizer. Porque é uma cascata. Esse é o menor, tipo assim, eu até brinco que quando começa essa bucha aí, do diabetes, é só ladeira abaixo mesmo. Não tem o que fazer. A gente tem o que fazer é assustar o paciente, mostrar uns pé podres, se precisar de umas fotos pé podre, eu tenho. Fala assim, olha, tá vendo esse pé aqui, ó? Assim, entendeu? Mais ou menos assim, tá? Só para te direcionar, porque se eu for entrar na neuropatia, vai ficar muito extenso, realmente, porque diabetes é uma coisa que eu adoro, particularmente é uma das meninas dos meus olhos. Só que é muito extensa. Tá? É extensa para caramba.
Lê, pode falar, Lê. Não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente fica gestante, algumas pessoas têm alteração nos valores do tamanho do calçado. Por exemplo, se a gente faz uma palmilha, por exemplo, um exemplo, a gente consegue fazer uma palmilha antes, aí a pessoa, a mulher fica gestante e tal, a gente vai ter que refazer novamente? Ou ela pode estar usando a mesma? É muito raro uma palmilha, a gente fazer palmilha para gestante, sendo bem sincero. De verdade, eu acho que eu nunca peguei palmilha para gestante. Mas vai que eu faço uma palmilha e ela fique gestante. É interessante, né? Por exemplo, nesse caso. Nesse caso, eu não indico fazer uma palmilha de novo para ela ou fazer o exame. Só se for a título de curiosidade, se ela sentir dor. Fala, putz, olha, eu tô sentindo dor aqui. Entendeu? Por quê? Se ela sentir dor, dela, você tem que voltar com a palmilha, você vai ter que fazer uma baro de novo para a gente ver o que está acontecendo. Provavelmente o centro de pressão dela está mudando, o centro corporal, né? A COP dela está mudando. E quanto a isso, são mudanças relativamente normais. Só que algumas delas ficam mais cansadas, mais inchadas, mas, enfim, varia bastante. Em alguns casos, eu até falaria. Em alguns casos, depende. Se ela não sentir nada, continuaria usando normal. Desculpa. Por alguns casos, eu indicaria, se não sente dor, não sente alteração, normal. Agora, se ela sentir, eu acho que eu suspenderia, e aí, depois de um tempo, voltaria a usar, e aí observaria se era uma dor da gestação, se não era, coisa do tipo. Clara, pode falar, Clara. Não é exatamente uma dúvida, mas talvez aqui enfim, efetivamente, na baro, eu acho que já foi falado, mas eu estou bem dispersa. Você vai fazer uma aula relacionada a alguma coisa assim, tipo, mostrar como você fez com a gente hoje, né? Eu preciso. Isso. E assim, ó, mostrar na baro o exame. Eu sou bem visual, tá? Então, eu gosto dessa discussão, de estar ali. Então, eu tenho que ver para eu ser convencida. Eu trabalho com verdade sempre e gosto de passar isso para o paciente. Eu já tenho 5 palmilhas vendidas, tá? Só que eu comprei o notebook hoje, eu estou com o baro emprestado, né? Aproveita para usar. Como é que eu vou fazer isso? Entende? Então, assim, cegamente, né? Eu tô que nem aqueles macaquinhos ali. Mas eu quero fazer. Eu preciso convencer o meu paciente, né? Eu já vendi a ideia. Agora, eu vou mostrar para ele na baro. Eu quero comprovar. Eu tenho que convencer ele, né? Então, eu acho, para mim, o convencimento dele precisar da palmilha e dizer como que a palmilha vai ajudar ele. Eu acho que tem um vídeo falando sobre isso, né? Se tem uma lesão no hálux ali. Como que a palmilha vai ajudar ele naquela lesão? Entendi. Sabe, assim, eu saber, lógico, aí eu tenho que estudar músculo, essas coisas todas. Na verdade, eu acho que a parte principal não é só estudar necessariamente músculo. Obviamente que isso é tudo para você explicar para o paciente para falar que você está vendendo porcaria. O que eu indico para você? A sua maior dúvida é se a patologia dele conversar com a baro. É isso? Para você vender de fato e mostrar que, putz, olha, tá vendo isso aqui? Então, por exemplo, você tem 5 palmilhas vendidas. Se você já falou que praticamente tem 5 palmilhas vendidas, você tem 5 queixas, certo? Quais são as queixas? Ele já usou a palmilha proprioceptiva também. Ele tem o patela lateralizada, derrame meniscal e cisto de Baker. Foi feito ressonância há 2 anos, está fazendo fisioterapia desde então. Agora partiu para o Pilates, fortalecimento dessa região. Com a indicação, isso eu acompanhei ele ao médico, né? Então eu sei, entendi bem de perto. O médico pediu esse fortalecimento, se não melhorasse, partiria para a cirurgia. Foi onde vamos palmilha para ver como é que fica. Melhorou bastante,
usa direto e agora não está usando. Ele Então, fez assim, qual, Oi? qual palmilha que ele fez? A proprioceptiva. A, De Lego? sim. Tá. Lego, você fala aquela de coisinha, né? Então, é porque era o que eu conhecia aqui na época, né? Aquela história da sujeirinha, de qualquer coisinha dá, né? Outra minha filha também teve microcistos, aliás, cistos na parte do calcâneo. Ela ficou 3 meses imobilizada e deu microfissura nos terceiro, quarto e quinto dedo. Óssea? A gente fez... Oi? Óssea? As fissuras? Sim, foi nas falanges. E a gente achou que foi de uma caminhada que a gente fez aqui no Caminho da Uva, que é terreno de plantação. O médico disse que não, que aquela caminhada de 12 km, né? Não, ele só acelerou um processo que ele mostraria mais tarde. Só que ela estava com um tênis baixinho e reclamando o tempo todo. Ela já vinha de um processo de reclamação, mas que isso já acontecia. A outra é muito magra, não tem dor. Descida de pouso. Assim, não tem dor exatamente no pé, mas ela tem os dedos assim, né? Eu digo que é tudo beijando o chão. Ela não usa tênis de jeito nenhum. Vai ter que começar a usar, porque é muito feio o pé. Parece pavão, né? Lindinha do tornozelo para cima. Deus nos acuda. Daí fiz aqui a plantigrafia, o dela, a gente fez hoje lá, minha baro, eu não tenho dedo. Ela, ao contrário, ela só aparece o calcâneo e o dedo. Parece que ela tá assim. Os outros 2 agora eu não lembro, mas também... um vem amanhã. Ele já sabe que ele nasceu com ele tem uma perna mais curta. Ele até falou o problema, amanhã eu vou saber certinho. Tá. Oniculitose de repetição, ele só usa calçado fechado e agora começou a fazer exercício também. Tá. E a última você não lembra? A última eu vou fazer no meu pai, que ele tem pé desabado, pé de pato mesmo. Tá. Então, vamos lá. Você me trouxe 5 queixas, basicamente. 5 pacientes com 5 queixas. O que eu vou fazer? O que eu vou me fixar? Pequenos pontos. No cara com joelho com cisto de Becker, eu não tenho muito o que fazer com cisto, mas eu tenho que fazer com o joelho lateral. Observa a linha de Helbing dele e observa a instabilidade do pé dele e o eixo hospitalar. Provavelmente tem grande chance desse pé ser inválido, mas não tenho certeza. Então tem que ver se realmente está lateralizado esse joelho. O cisto é na perna direita. Ele trabalha como mecânico, como que borracheiro, então ele fica muito tempo baixado. E ele tem muita dor na perna direita, mas ele tem do futebol muitas lesões no tornozelo. Então os 2 tornozelos dele são enormes. Tá. Entendi. Ali. Vou fechar rapidinho o seu microfone, porque as meninas pediram só para entender o que eu estou falando. Se ele já tem problema no tornozelo, a gente observa a estabilidade dele. Então, dentro da baro, você vai ver a estabilometria dele. Então, na parte da estática, mas não foca. Foca só na dinâmica. Dentro da dinâmica, como que o pé dele tá? Se o pé dele tá as linhas estão em paralelo ou se estão todas bagunçadas. Tanto na parte do retropé quanto na parte do antepé. O cara com cisto e o dedo engarra. Observa como o antepé dele fica instável, ou seja, na hora da marcha você vai saber que ele está todo bagunçado. Como é que é o retropé dele? E isso você também consegue ser visual no vídeo. Por quê? Dentro do vídeo você vai ver o pé oscilando. Então, quando você chegar aqui, por exemplo, quer ver? Ai, não, a baro tá fechada. Peraí. Quando você chegar na baro e visualizar, por exemplo, como que o pé dele funciona no vídeo, você vai ser mais visual ainda. Você vai conseguir trazer para ele
o que você está querendo mostrar. Olha, tá vendo essa instabilidade? Seu dedo engarra, tá acontecendo por causa disso. Qual lei que você lembra, Clara? Qual lei que você lembra que você fala assim, putz, a gente fala que 80% da instabilidade que acontece no antepé vem do retropé. A gente vê root. Então, você consegue visualizar isso de uma forma bem interessante. Deixa eu ver se eu mostro para vocês darem uma olhada o que eu quero dizer com isso. É isso aqui, ó. Olha. Tá vendo que o retropé, ou melhor, o antepé, ele passeia bastante? Olha como é que ele passeia no retropé e o quanto o retropé vai andando. Observa sempre as duas linhas. Você vai ver quanto isso samba. Isso já é uma resposta para dedo engarra. Todo dedo engarra, galera. Isso é para vocês guardarem. Todo dedo engarra, ele vai ser acarretado por conta de uma instabilidade de retropé. 80% dos problemas que a gente consegue resolver dentro de uma palmilha vem do retropé. Seja você com baro, seja você com plantigrafia. Você vai perceber que esse pé dá uma sambadinha. Ai, Camila, mas na plantigrafia eu não consigo enxergar. Consegue sim, gente. É só pegar uma estática e uma dinâmica e ver como os pés batem nesse sentido. Só deixa eu terminar a clarinha que eu já te mando. Dedo engarra do terceiro paciente, um pé extremamente magro. Então, a gente já percebe que esse pé ele vai ter que ter conforto e, se ele tá dedo engarra, tem estabilidade. Joga no vídeo também. Lembrando que, para quem tem baro, sempre consigam trazer o vídeo de uma forma lúdica para vocês mostrarem para o paciente que estão vendendo. Olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo o quanto essas linhas sambam? Eu sempre falo isso. Porque não adianta eu virar para vocês e falar assim, tá vendo? Olha, a instabilidade desse retropé e desse antepé, o quanto o sistema não está funcionando, o quanto essas linhas, elas estão embaralhadas. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão conseguir vender uma coisa falando e sendo tão pomposo. Pode ser mais de boa, pode ser mais tranquilo, pode falar de uma maneira mais lúdica, não tem problema nenhum. Só para médico que não, tá, gente? Para médico vocês têm que ser pomposos e gastar mesmo o termo técnico. Aí você pega o quarto paciente, ele tem uma dismetria de membro e onicofose. Faz o jack test, observa o gráfico de força, vê como ele está funcionando, se é límite, se não é. Se ele já tem uma dismetria de membro, observa o tempo de superfície dele e observa também se um pé é desarmônico do outro, se um pé está supinando e o outro está pronando. E, principalmente, peça a escanometria, tá? Sempre peça a escanometria. E por último, do seu pai, se ele é um pé desabado, então você vai fazer o jack test, você vai olhar o gráfico, você vai olhar as duas linhas e vai perceber qual é o ponto de pressão desse pé. Além disso, no anterior, por ter onicofose, também você vai ter que participar e você vai ter que pensar no estresse tecidual desse paciente. Então, é bastante coisa para você fazer, mas não é tanto ao mesmo tempo. Então, é mais tranquilo do que você imagina. Porque é tudo baseado nas teorias. Todos esses que eu falei, a gente está abordando sobre RUT, a gente vai abordar sobre estresse tecidual, a gente vai abordar sobre Kirby, a gente vai abordar sobre Winglas, a gente vai abordar os 4. Sem a gente perceber. E isso que é interessante. Tá, no caso ali da minha filha, que teve os cistos, a gente tem esse exame, ela literalmente come as palmilhas, tanto no hálux como no calcanhar. Olha que interessante. Assim, mas gasta de ficar meu filho a cada 2 meses, porque ela usa a bota de segurança, né? E tem muita dor nas pernas. Ela chegou a usar alguma palmilha de conforto que a empresa forneceu. Então, ela vai ser, acho, praticamente uma das primeiras que eu vou fazer. E eu quero ver isso. Ela sente muita enxaqueca. Ela usou... Agora não tenho certeza. Não, ela tirou o aparelho. Tem os piercings lá. E a enxaqueca é direto. Eu, para mim, tenho alguma... com relação a isso. Com relação a essa pisada. Eu não consigo te afirmar, mas pode ser que sim. Às vezes a dor pode contribuir, sim. Não tem por que não.
Só que a parte interessante é, você tem aí 5 pacientes que você pode aplicar as 4 regras desde que você entenda de fato todas elas. Assim como a maioria daqui pode ter o plantígrafo e dá para a gente aplicar todas as regras. Principalmente quando a gente pega o filho da gente com o pezinho chato lá e a gente consegue também aplicar. Então, a venda, ela é um convencimento. A Amanda, ela tem 2 tipos de protocolo agora. Ela pode implementar um terceiro. E esse é um pouco mais longo, mas vai ter uma resposta tão rápida quanto e a longo prazo. Se você parar para pensar, você fala assim, olha, em 2 anos você vai pagar R$1.000 para mim. Tipo, em 2 anos, vamos pegar aí R$1.000 dividido em 24 vezes? Não que eu vá fazer 24 vezes Casas Bahia, mas entende? Vocês conseguem trabalhar isso. É só o formato. A Amanda falou para mim que a Baro ela está indisponível. Será que tem bastante gente procurando? O rapaz falou que não fica parado. Chega lá e já aluga de novo, entendeu? Ele falou que semana que vem vai estar disponível. Não sei, eu não faço ideia. Eu mandei mensagem para eles hoje, não foi muito agradável. Mais alguma dúvida, meninas? Mas, Camila, seria só mesmo com o pessoal lá da Baro, né? Quando que é? Ou seria outro canal também? Tem a Cal, eu posso mandar o telefone da Cal no grupo para vocês. Mas, por enquanto, até o meio desse ano, a gente vai estar trabalhando só com a Bariscan. Talvez, a partir do meio do ano para frente, a gente implemente outro tipo de tecnologia, sem ser brasileira. Então, é uma coisa, mas eu estou estudando ainda, porque eu vou ter que estudar bastante para poder fazer a aplicação dela, porque aí ela seria completamente diferente da Baro. Ela seria um pouco mais profunda, sendo bem sincera. Então... Obrigada pelos ansiosos, tá? Quando você fala isso para um ansioso, depois te conto. Isso é muito bom. E vocês são tudo ansiosa. Eu tô falando, a uma tá querendo a palmilha para ontem. Eu falei, caçamba, gente, calma, eu tenho que resolver 1000 coisas ainda aqui. Tô querendo fazer um negócio bonitinho, tão querendo ansiosa para querer receber a palmilha logo? Tá maluca? Agora, fale. Mas, assim, por exemplo, você falou que demora uma média de 10 dias para chegar, certo? 15 dias úteis, isso. Isso. Mas então agora veio a ansiedade de novo. Como é que eu vou fazer? Vamos supor que chega minha Baro semana que vem, eu faço as minhas avaliações e vou falar com o paciente o quê? Você vira e fala assim para ele, olha, eu fiz seu exame agora, você vai querer fechar a palmilha? Vou. Então, ele leva de 10 a 15 dias úteis a partir do meu envio. Então, eu vou enviar hoje e vou daqui... Aí você estipula um tempo maior. Daqui 20 dias ela estará aqui e a gente vai remarcar e vai deixar marcado. E é isso. Se der BO, eu virar para você e falar assim, Amanda, acabou o material, eu tô ferrada e não consigo te mandar. Você vai mandar uma mensagem pro seu paciente e falar assim, olha, teve atraso no material, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai chegar para você um pouquinho atrasado. Tudo bem? É desse jeito. Por quê? Michele foi lá na clínica, eu acho que só a mim que foi daqui, eu não tenho certeza, porque a Cirlei não tá certa, tá de férias. Mas lá na clínica, a gente trabalha com muito material. Só que, infelizmente, são materiais... Lá vem ela. São materiais que não tem... A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir. Por exemplo, tem uns que vêm do Sul, tem uns que vêm do Nordeste, e assim vai. Então, nem sempre a gente consegue material, mas eu estou tentando deixar tudo em dia, tudo exatamente em dia, para não ter esse problema. E eu já percebi que quando eu começo a ter muita demanda, eu trago pessoas para trabalhar comigo. Pode falar, Ana. O Camilo, o meio de envio é correio? Isso. É Sedex. Tá? Normalmente é Sedex. Não vai ser diferente, não.
Pode falar, Clara. Não tô te ouvindo. Só uma ideia. A Ana falou hoje que eu sou muito criativa, mas eu já mandei fazer uma caixinha. Eu sei que vem num saquinho bonitinho, mas eu vou entregar de um modo diferente. Aí é de você. A parte Você interessante viu o nível da a ansiedade. minha responsabilidade é só mandar para vocês bonitinho. A única coisa que vai ser bem fofa é o kit que eu vou entregar da Insólita. Apenas para quem está implementando. Para quem não está implementando ainda, vai ficar fofo. Agora, vocês que denominam. Se vocês querem entregar numa caixa, num saco, num papelão, no que for, vocês podem fazer. Porque daí é de vocês. O que vai chegar para vocês é um negócio escrito Insole, nome do paciente, nome do profissional e os cuidados que tem que fazer. É só isso. E aí vocês podem jogar fora o papel, fazer um papel para vocês e fazer um negócio, entendeu? Assim. E aí vocês que fazem, vocês que decidem. A gente não quer, eu não quero, não precisa nem parecer Insole, gente. Vocês já estão aqui, eu já estou feliz para raio. Peraí que a Gi mandou. Camila, poderíamos marcar uma aula presencial, encontro da turma? Também acho. Eu adoro uma bagunça. Aí tem que ver o pessoal que vai vir de longe. Clara, é para você mandar a ideia no grupo, viu? Lê, pode falar. Até esqueci o que eu ia falar aqui, mas a hora que todo mundo começar a implementação, você não vai dar conta. Não, vai ser muita coisa. É porque agora a gente já está se organizando, né? De já tá entrando para entrar com bar, já montando a clínica, tudo. Eu acredito que mais 1 mês, 2 meses, eu acho que a maioria já vai estar todo mundo. Eu acho que eu não vou ficar louca. Amém, se Deus quiser, né? Eu também. Se for para ficar louca para confeccionar para vocês, eu não vou, porque eu chamo a Elaine para me ajudar e a Edna para me ajudar. Eu recruto as duas para falar, vem para cá para trabalhar comigo. Que eu preciso, pelo menos, porque todo método de confecção, ele exige que a gente pare para raciocinar de fato o que eu estou fazendo. Por mais como eu falei para vocês hoje mais cedo, que o molde tem que ser neutro, nem todo molde é neutro. Às vezes um molde de criança, eu vou mandar para vocês um vídeo, eu só vou ver qual doce aqui, de uma criança de número 24. Então, a palmilha que eu mandei para vocês hoje, o molde até a cabeça do metatarso, que eu ainda vou explicar para vocês como é que é a alma da palmilha, é daquele tamanhão, era um pé 43, 45. A palmilha 24 é desse tamanhozinho, assim. A alma da palmilha é desse tamanho. Se tiver muito pequeno, exige muito manuseio, exige muita estrutura, e normalmente são pés com hiperpronação, então não pode ter neutralidade, e não tem molde. Ah lá, a Lid também foi para lá, é verdade. É verdade. Aí, gente, todo mundo tá querendo brotar numa oficina agora. Então, a gente trabalha assim. Então, é muito delicado. Eu boto as meninas para cortar e passar cola. E aí eu moldo, eu lixo, eu arrumo. Porque não é um padrão em si. Não deixa de ser um padrão, mas também não é um padrão, tipo, dá para fazer para todo mundo. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. Pode falar, Amanda. Eu acredito, eu tenho quase certeza que você já falou isso, mas eu esqueci ou não ouvi. Aí eu queria saber primeiro, vocês trabalham com sinal? Tipo assim, o paciente vai me dar um sinal e quando a palmilha chegar, vai pagar o restante. Outra pergunta dentro disso. Se precisar de um ajuste, alguma coisa assim, tem a questão da primeira semana de adaptação, mas se precisar de ajustar, isso é recorrente? Se for recorrente, tem limite de quanto tempo que eu vou levar para a Camila, vou voltar, vai levar... Normalmente acontece uma vez ou outra. E mesmo assim, dependendo do que for, eu ensino vocês a ajustarem aí. Ai, Camila, mas eu vou ter que comprar um soprador? Não, gente, secador de cabelo dá. Não tô falando que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu só tô querendo dizer para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, que dá para ser ajustável. Como é uma palmilha termomoldável,
A gente consegue fazer qualquer maracutaia, desde que esteja dentro dos padrões que a gente tem que ter, entendeu? Que tem que ser anatomia, fisiologia e biomecânica. Não vai alterar o mundo se você reajustar a palmilha, aquecer ela e reajustar no pé da pessoa. Muito pelo contrário, vai ser mais anatômico possível, entendeu? E ali na frente de vocês. Mas A aí primeira- esse ajuste é colocar o secador lá e mandar o paciente pisar nele? É no máximo que você vai fazer, não tem mais ajuste. Só se eu errar no tamanho do pé do paciente. Que isso é muito raro. A gente tá falando de Camila Silva, né? Gente, são 4 anos. Eu fui calcular, eu já fiz 3.000 palmilhas. 3.000 palmilhas. Eu não tenho nem tamanho para isso, 3.000 palmilhas. Pelo amor de Deus, pé pra caceta. Coisa. Aquele... Não é que eu fico vendo a concorrência, não, mas é uma curiosidade. Você tem que ver a concorrência, você tem que aprender que vocês têm que ver a concorrência justamente para trabalhar o Instagram de vocês. Não, mas a minha curiosidade é aquele balançozinho da Productive que a pessoa põe o pé. O que é aquilo? Ai, cacete. Eu tô com o screen na cabeça. Não lembro. Natália tá aqui ainda? Scanner! Isso, Gisele! Scanner! Scanner, gente, ele só serve para secar. Tá? Agi, se você puder postar essas fotos, é que eu não sei se você assinou algum termo de confidencialidade. Reza a lenda que tem alguns termos. Mas ficamos aqui, porque está sendo gravada essa aula. Pode me dar BO depois. Mas o scanner 3D, ele normalmente serve para a pessoa que vai querer fazer alguma palmilha em 3D. Em si, eu não tenho scanner 3D, não trabalho com scanner 3D, mas vocês têm a Baro, que também tem visualização 3D. Isso serve para a pessoa que vai confeccionar. Como eu que confecciono, é que realmente, gente, se um dia o Israel topar ou der na minha cabeça fazer uma loucura de inventar aí, de fazer a confecção, tem o molde direto. O molde direto a partir da resina termomoldável, eu faço o molde no pé da pessoa, que é uma técnica que eu aprendi. Eu não preciso gastar 30 mil no scanner 3D, se eu tenho uma resina termomoldável e um soprador. Entendeu? Não funciona para mim, tá? Mas é teoricamente para ir para a anatomia do paciente. Lembrem-se, gente, nem toda palmilha sob medida é de fato sob medida, tá? Pode até ser sob medida, mas é muito raso, não abrange a fisiologia, movimento, não abrange a biomecânica do paciente, não pega essas 4 regras. Vocês vão ouvir muito aí por fora de congressos ou de congressos de podologia, congresso de físio, congresso de saúde, onde eles falam que a palmilha, ela não precisa só abranger apenas essas 4 regras, porque é muito raso. Eu acho que raso é a pessoa que nunca estudou isso, sinceramente. Na verdade, ela tem uma outra visão, uma outra escola, e precisa abrir o leque para entender como de fato um pé funciona. E essas regras, essas leis, elas trazem para a gente, de fato, como um pé funciona. Então, não tem como fugir, não tem por onde errar. Tá? Não precisa de um scanner. Nós não precisamos de um scanner a mandar. Deus me livre e guarde, inclusive. Bicho caro da porra. Pode falar. Aqui, mudando de assunto, mas continuando no assunto da Baro. Pode falar. É porque tem a linha tracejada, que é o pico de pressão, né? Quando a pessoa anda, é o pico de pressão dela. Isso. Certo? A linha contínua é a linha do corpo, é isso, né? Fala da postura. Então, aí eu queria entender o seguinte, eu estava vendo lá na aula que a linha contínua estava toda doida. E aí eu queria ver qual é a relação da gente entender se é uma dismetria de membro, um problema de quadril. Como é que é isso? Você quer pular do nível 1 para o nível 9. Olha, eu vou contar para você a minha experiência e de acordo com o que eu observo, tá? Por que eu falo isso? Porque vai ser de cada um.
Porque isso é só experiência, tá? Isso é um estudo onde eu, Camila, realmente, e se eu for parar para pensar e analisar, não são todas as pessoas que conseguem enxergar. Pelo menos com as pessoas com quem eu discuti, elas não enxergaram. Por quê? Porque eu olhei alguns dados. Eu olhei rotação de quadril, eu olhei a questão antero-posterior do paciente, eu olhei o tempo de superfície, tanto na estática quanto na dinâmica, e eu olhei a desarmonia dos pés. Isso é muito mais profundo para eu te explicar agora, sendo bem... Porque primeiro eu tenho que enxergar o protocolo que eu fiz. Tem coisas que eu vou ter muita facilidade em ensinar vocês e falar sobre. Mas tem coisa que parece que é só o meu cérebro por enquanto e eu travo. E é esse caso. Por quê? A baro, eu consigo enxergar o pé funcionando de uma maneira sistêmica. Ou seja, eu olho o pé e eu já consigo determinar a postura dele inteira. Então, quando eu uno a rotação, que está muito alta, tem uma diferença muito grande. Quando eu olho oscilação antero-posterior na estática, quando eu olho os dois tempos de superfície, que são grandes, tipo, um deu 90 e o outro deu 113, 115, 120. E quando eu vejo que um pé está pronando e o outro está supinando, e na clínica, eu às vezes, sem contar a clínica, né, porque eu só vejo na baro, porque a maioria dos parceiros, eu deduzo isso que que pode ser uma dismetria de membro. Por quê? Porque quando você vai ter que ficar de pé para você entender da rotação de quadril. Quando um quadril está rotacionado, você vai perceber que um lado está um pouco anteriorizado e o outro está posteriorizado, mas nem sempre é tudo isso. Às vezes as rotações normalmente são baixas, elas não são altas. Quanto maior a rotação, mais estranho é. Quando eu olho o tempo de superfície, quanto maior o tempo de superfície de um lado e menor do outro, você vai entender que pode ter um tempo menor para cada um, obviamente. Um fica mais no chão e o outro não. Entendeu? Quando eu olho uma desarmonia dos pés, quer dizer que um pé tá supinando e o outro tá pronando. Isso pode ser uma desordem postural, então eu já começo a linkar com algumas coisas. Tipo, dismetria de membro quase sempre. E isso, o tempo de superfície é o contato no chão. Tanto na estática, mas principalmente na dinâmica, porque quando um pé é maior que o outro, o pé menor, ele passa mais tempinho no chão. Entendeu? Só que eu não consigo deduzir qual é o pé maior que o outro, eu só consigo deduzir que pode ter uma dismetria de membro. Mas isso é muito desenvolvimento de olhar, tá? Primeiro você tem que entender a base da baro e enxergar vários tipos de pés, vários pés, para depois você começar a entender sobre a dismetria. Eu ainda gosto de fazer toda a questão eu ainda confio que vocês todas vão aplicar primeiro os testes para depois a baro. Eu preciso disso, porque eu preciso saber se vocês vão conseguir enxergar de fato. Ô, Camila, é porque, não sei, eu ouvi em algum lugar que dava, com a baro, dava para entender se a pessoa está com o quadril alinhado. Isso dá. Em algum lugar eu ouvi isso. E aí eu faço a Clínica Soberana lá da Cristiana Vargas. Eu estou fazendo junto com vocês. Dá uma bugada? Dá. Mas eu tento ficar normal. E... É que você foi para uma clínica soberana onde ela trabalha muito a questão muscular, muito a visualização de fisioterapeuta. E me embanana também, porque eu já também pensei e eu desisti, porque eu falei, para que eu vou querer saber isso se eu trabalho com XYZ e é mais direto e reto? Você desistiu do curso da Clínica Soberana? Não, eu não cheguei nem a fazer. Eu, a Lid, a Elaine, acho que a Edna também, a Cirlei, a gente até pensou em falar com ela para ver se ela daria algum tipo de aula só para a gente, tipo, é que eu particularmente gosto de saber de estrutura, anatomia, músculo, eu gosto, mas eu ainda, tipo assim, eu gosto,
E a Elaine, principalmente, ela gosta de entender toda a questão muscular e profundamente. Eu acho isso maravilhoso. Só que eu tenho preguiça, eu gosto de cortar o caminho, então eu passo por cima, eu vou pro outro lado. Eu gosto de tecnologia, Eu entendeu? achei importante demais, assim, dá uma bugada, dá. A parte da coluna foi um sacrifício passar por ela, mas agora a gente já está no joelho. Mas ela não apoia completamente o uso de palmilha para todo mundo. Não, assim como boa parte dos fisioterapeutas. Mas aí que tá, gente. Cada um tem o seu método, de verdade. Se eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com liberação miofacial, se eu trabalho com XYZ de técnica, se eu trabalho e os caçamba 4, é óbvio que eu vou defender aquilo e a minha escola, entende? Não tenho por onde seguir. Eu sei porque ela já discutiu com Israel, a gente já teve algumas conversas bem interessantes sobre isso. Eu vou ser sempre defensora da palmilha pelo simples fato de que, se eu estou com 50 anos, eu não tenho dor nenhuma, mas eu vou tendenciar a cair cada vez mais, por que eu não vou usar palmilha? Se eu sou uma criança, ou se eu tenho síndrome de Down, que eu sei que meus músculos são hipotônicos e que eles não vão se desenvolver, porque é questão neurológica, que eles vão se desenvolver de 100%, eles vão desenvolver 30%, eu vou usar palmilha. Se eu sou uma criança com hiperpronação, eu vou esperar a minha criança desenvolver os 9 anos só por causa de um osso? Não vou, caceta. Eu vou fazer liberação miofascial nada. Não vou trabalhar só fortalecimento, eu vou trabalhar com palmilha. A palmilha, ela tem mecanismos proprioceptivos, ela também estimula músculo, ela também estimula movimento, ela também estimula estrutura, não tem por que não mexer. Eu acho que é um pensamento muito retrógrado. É o tipo de pensamento que paralisa, engessa. Eu não gosto nada que me engesse, eu amo tecnologia. Eu vou enfiar em tecnologia em tudo quanto é coisa que puder para otimizar o atendimento de todo mundo e principalmente para trazer dinheiro, que é isso que eu quero para vocês. Aqui todo mundo quer dinheiro, meu anjo. Não adianta virar e falar assim, ai, não, eu não quero. Não, sinto muito o alecrim dourado. Você vai querer, sim. Porque faz parte. Faz parte do processo. Mas eu conheço várias outras pessoas. Teve gente que... Eu vi um fisioterapeuta aqui de São José dos Campos que estava falando que o Crocs era bom. Eu quis morrer. Exatamente, Dressa. A nossa visão é podológica. A gente vai saber de pé. Gente, é simples. A primeira coisa que vocês podem matar a dedo uma pessoa. Ah, porque eu tenho que estudar os outros captores. Eu também acho que você tem que estudar os outros captores, justamente porque para você saber o que está fazendo. Eu acho maravilhoso. Mas 80% deles é do pé. Se você é podóloga e você não sabe de pé, sinto muito. Vai refazer o que você está fazendo. 80% da nossa postura é do pé. Então não tem por onde fugir. Pode falar, Andressa. Abre seu áudio. Você quer que eu abra? Oi, pode falar. Inclusive, eu atendo 3 fisioterapeutas que já foram em fisioterapeutas que fizeram a palmilha e não deu um resultado nenhum. Elas falaram assim para mim, Andressa, eu tenho certeza que você, né, com conhecimento podológico, vai resolver a situação, porque são visões diferentes, né? Inclusive, eu tenho até pedido delas já, tá na minha fisioterapeutas que falou sobre visões. Exatamente. É diferente de um visão, de um cardio. Então, é por isso que foi feita essa separação, né? Exato. É para isso que serve, gente. É simplesmente para isso que serve. Quando a gente para pensar, por exemplo, eu não sei se a Natália está ouvindo. Você está ouvindo aí, Natália? Deve estar dormindo.
A Natália, a primeira vez que a gente conversou foi sobre isso, no CNP, falando sobre baropodometria. A Natália trabalhava com Lego. Eu brinco que eu converti na igreja das Palmilhas Termomoldáveis. Todo mundo foi convertido. Então, é outra pegada. A minha, ela fez confecção bonitinho. A Mi tem noção, por exemplo, ela pode até mandar um áudio para vocês, alguma coisa mostrando para vocês uma visão dela, porque ela fez o sistema ao contrário, porque muitas pessoas me procuraram aqui para falar assim, eu quero fabricação. Ok, eu não dou curso de fabricação, a Michelle sabe, e boa parte das pessoas sabem aqui. Eu só faço a parte teórica. E se vocês terminarem a mentoria ou já chegar na implementação e falar, putz, estou pronta para a confecção, aí já não é comigo. E aí, talvez, vocês estejam mais preparadas para alavancar e querer ir para uma confecção da vida. Vocês vão ser a podopó. Tem a Camila, que é a podoaço lá, a podogata, sei lá o que podo que é, e tem a Camila, que é podopó. Vocês vão ser podopó também. Então, basicamente, é isso. Para vocês terem uma ideia. Vão ser visões e visões. E a minha visão, ela está acarretada essas 4 leis que muitos fisioterapeutas não fazem nem noção, não tem nem ideia. Porque eles não estudam, porque não tem pós-graduação, gente. Isso é um fato, tá? Aqui, não é puxando o saco da Insole, não. Mas eu estava falando isso com Israel. A Insole é a única mentoria do Brasil que fala sobre essas 4 leis. Não tem curso técnico, não tem graduação. Tem a IMB Morumbi, mas eu não sei que pé que está hoje. Mas eles passam só artigos, eu não sei se eles destrincham da forma que a gente destrincha aqui. Não tem pós-graduação. O único curso que eu fiz, que foi da UAPS, teve, mas foi de uma maneira extremamente difícil, onde Kirby falava em inglês, a tradução era em espanhol e os artigos eram em inglês também. Então, eu tive que sambar para fazer. Então, é a única mentoria do Brasil que fala abertamente sobre essas 4 leis para vocês se embasarem. Só para vocês terem uma leve noção. Falei para a Natália aparecer, mas a Natália não quis aparecer, gente. Então, é isso. Aula acabando, já são 10 horas da noite. Vamos descansar depois desse bate-papo. Eu queria que vocês me mandassem um feedback das últimas aulas. Pode ser no meu particular, pode ser no grupo, que eu vou gostar de compartilhar isso com as pessoas. Se quiser tirar uma foto assim também, para a gente publicar também pode, porque às vezes é muito bom a gente fazer um merchandising do que a gente está fazendo, principalmente para quem trabalha com público. Para quem não acompanha, a Lê, ela está fazendo um trabalho bem legal no Instagram, então vocês que estão começando no Instagram, vocês que não ligam para Instagram, vocês que estão querendo mexer no Instagram, observem, porque vale a pena, é um investimento maravilhoso a gente trabalhar a nossa imagem dentro do Instagram, porque acarreta dinheiro. Sem gastar muito, inclusive, tá? E o que mais? Acho que só. Eu só... boa, Gi. A Gi também já faz, né, Gi? Gi, eu acho que você precisa me chamar no WhatsApp, que eu preciso conversar com você. Pode falar, Lê. Então, mesmo que eu não esteja trabalhando ainda com o Baro, falei, já vou começar para as pessoas começarem a ter um conhecimento, né? De saber que talvez, a fulana lá tá, eu acho que ela tá fazendo palmilha, né? Isso vai, talvez, as pessoas vão lembrando. Chama atenção, né? Talvez seja, né, mínimo, mas uma hora dá certo. Então, a gente já vai começando. Até postei esses dias errado o nome da palmilha. A Cami, ela falou, Lê, é tal nome. Eu fui lá, alteramos, a moça que me ajuda. E tá dando certo. E ela me manda, olha, né, qualquer coisa, aí talvez até manda para a Cami, vê se está certo, vê se está errado, para a gente não postar nada muito, né? Gente, agora vocês que estão agora começando, vocês têm que literalmente, eu não ligo muito para o Instagram, comece a trabalhar o Instagram profissional de vocês.
É tudo. Eu falo isso porque eu trabalho no meu tem 4 anos. Agora eu tô sem equipe e eu tô mexendo com as minhas coisas sozinha. Eu vou até desligar aqui ou parar de gravar pra gente fofocar.